E dando início às nossas entrevistas aqui do programa, com muita honra cumprimento na ponta da linha a deputada federal do PSB de São Paulo, Luísa Erundina. Deputada Luísa Erundina, bom dia. Bom dia, Paulo. Como vai você? Tudo bem? E Tudo aproveito... bom, Paulo. Um bom ano novo para você. Pois é, eu ia aproveitar e lhe desejar também um bom ano novo de 2016. Obrigada. E parece Obrigada. que para você, Erundina, o ano começa muito auspicioso, inclusive com esse projeto ambicioso da constituição de um novo partido. E é sobre isso que a gente quer conversar com você. O que se propõe o Raiz, esse movimento partidário que quer, na verdade, introduzir, inclusive, novos conceitos de organização na nossa prática partidária? Conta um pouco para a gente aí os seus projetos com a Raiz. Veja, Paulo, nós estamos nessa tarefa há mais de um ano, envolvendo muitas pessoas, sobretudo jovens. E isso se deveu ao fato de que nós temos uma avaliação de que o atual sistema político brasileiro está esgotado, não dá mais conta das demandas da sociedade e da consolidação da democracia no país. Então, resolvemos juntar pessoas e para discutir esse quadro, porque eu estou há 16 anos na Câmara dos Deputados, participei de todas as iniciativas, comissões especiais para construir uma proposta de reforma política e não se conseguiu avançar nada, porque cada deputado, mais do que mais todo partido, tem uma visão e uma posição de reforma política pensando neles mesmos. E com isso não se consegue maioria de votos do plenário da Câmara para fazer essa tal reforma política. Então eu resolvi, em vez de dedicar minhas energias, meu tempo, meu mandato, numa questão que não tem saída, não tem solução, pelo menos não teve até agora, vamos iniciar uma outra experiência, inclusive inspirada no que está acontecendo na Europa, na Grécia, na Espanha, que são exatamente iniciativas que surgiram a partir desses movimentos de massa nas ruas, que vem desde 2008 e aqui no Brasil a partir de 2013, aquela jornada de junho. Então vamos criar um outro espaço mais democrático, mais livre, mais aberto, mais plural, e que reveja a própria cultura política, na forma de fazer política, na forma de organizar e de praticar as iniciativas como militante de um partido que pretende transformações estruturais e inspirada na cultura Ubuntu, que é a cultura africana que tem uma presença forte na civilização brasileira, a cultura indígena, na ameríndia, no Brasil, que é exatamente, que são conceitos, filosofias e éticas totalmente diversas daquilo que predomina em nossa sociedade a partir da vigência do capitalismo predatório da natureza, predatório da vida em sociedade, e vamos inovar e criar e ousar uma nova experiência política no Brasil. Eu vi alguns documentos do... É a Raiz ou o Raiz? Não, é a Raiz. A Raiz, a gente né? quer dar foco, viu, Paulo, Sim. na questão de gênero, a questão feminina. Não é homem e mulher, mas a questão de gênero mesmo. Porque tudo a natureza é mulher, é feminino. Né? Então, é trazer para a nossa mentalidade, para a nossa experiência de vida, para as nossas relações, esses valores, né? Contra o machismo, contra a dominação sobre as mulheres, enfim, a luta pela igualdade de direitos, a questão da natureza, né? O ecossocialismo. A nossa proposta é uma proposta de esquerda, socialista, mas dialogando com as novas ideias e posições a respeito da preservação da vida, a preservação da natureza. A natureza é um ente vivo e a natureza tem direitos. E esses direitos não têm sido respeitados e considerados em sociedades como a sociedade brasileira. Eu ia te registrar que eu olhei alguns documentos da Raiz e vi com muita curiosidade que vocês procuram combinar aí conceitos presentes, vamos dizer, na nossa cultura original, como é o caso o que você se referiu aí, a ética Ubuntu, né, o conceito africano de rompimento com o individualismo. É que eu sou porque você é, né? Ou eu sou porque nós somos. Isso. Que é uma visão oposta ao individualismo
e a competição e o consumismo que existe hoje na nossa sociedade. Eu sou porque nós somos, portanto, o sentido coletivo da vida, que é o que o Mandela, por exemplo, construiu isso na África do Sul, a unidade entre os diferentes daquele país. E ele salvou a África do Sul a partir do seu retorno, depois de 27 anos de prisão, inspirado e fiel a essa cultura, a esses valores, a essa ética e a essa filosofia. Eu achei muito curiosa essa combinação de princípios éticos, filosóficos, baseados nas nossas culturas originais, a cultura dos africanos, a cultura dos nossos índios, com também alguns conceitos modernos, como a ideia do ecossocialismo, do cidadanismo. A grande questão, Erundina, é que tornou-se um lugar comum essa constatação que o nosso atual sistema político está superado. Inclusive a nossa própria experiência democrática, iniciada 30 anos atrás, o período aí das chamadas liberdades democráticas formais, elas não produziram as transformações que muitos de nós, principalmente do campo da esquerda, esperávamos. A grande questão que eu coloco é se o problema está, evidentemente, na forma de se fazer política, na organização da política, ou numa perda de uma dimensão da transformação material que o Brasil precisa. Afinal de contas, nós sabemos que todos nós somos, na verdade, reflexos da maneira como a gente se reproduz socialmente. E a reprodução social no Brasil, e aí me refiro estritamente às estruturas econômicas e sociais, me parecem completamente corrompidas. E talvez esse tipo de perda dessa dimensão, desse projeto, de um novo projeto econômico e social para o Brasil, é que tem inclusive nos feito perder aí as oportunidades que o processo democrático nos oferece. E o próprio sistema político está também em degradação. Nesse sentido, eu te pergunto, sob o ponto de vista das transformações estruturais do Brasil, o que a Raiz pensa? Olha, a própria concepção do desenvolvimento, do bem viver, não é viver bem, que faz parte, inclusive, da raiz dos ameríndios, né? A experiência indígena, originária da nossa cultura, da cultura brasileira, é no sentido de se contrapor ao consumismo, ao individualismo, à competição, à exclusão social. E o que é mais importante também, Paulo, é que nós queremos viver isso. Queremos a gente pregar, fazer discurso. Nós estamos experimentando entre nós mesmos e no esforço de construir esse espaço democrático, não depender das formas tradicionais e que terminam condicionando a sua independência, a sua autonomia de vivenciar uma nova experiência. Nós não estamos preocupados com eleições, por exemplo. Nós não vamos disputar eleições este ano, não sei se em 2018, mas nós queremos influir no processo político, na disputa eleitoral, no exercício da forma de exercer o poder, na forma de... Não concordamos com essa política de alianças de A a Z, que foi isso que comprometeu as experiências do campo democrático popular de esquerda. Você convive e você constitui um governo ou um mandato, né, envolvendo interesses de A a Z no espectro político-ideológico da sociedade, em que isso vai dar? É em retrocesso, né, é inibir qualquer iniciativa de transformação estrutural. E mais, nós queremos que a ideia de partido-movimento não é partido dos movimentos, ou partido para os movimentos. Não, é um partido-movimento, partido em si mesmo. Por isso que esse manifesto inicial nosso, ele é uma carta, a carta cidadanista. E uma carta, Paulo, você manda e recebe a resposta. Então a ideia é a gente ir construindo N cartas, cartas que se escrevam no nível de base do partido, que são os ciclos temáticos, que estão sendo organizados do país inteiro, já está em todos os estados da federação. E através de temas que cada ciclo temático escolha, ou ciclo territorial. E de lá para cá vem as cartas sobre determinados temas. E vamos integrando, e vamos refletindo, e vamos incorporando a nossa cultura partidária que está sendo construída, vivenciada, e numa troca muito rica. Por exemplo, eu tenho nesse estágio da minha vida, já terminando essa caminhada,
convivendo com jovens que estão entrando na política agora. E é uma troca muito rica. Eu aprendo com eles aprendem comigo, e é esse o processo que constitui o que se chama movimento cidadanista e partido ao mesmo tempo. Por exemplo, quem não quiser se filiar ao partido, quando ele vier a se constituir, as pessoas podem continuar como movimento, com os mesmos direitos que têm os filiados ao partido. Portanto, é uma experiência desafiadora, extremamente corajosa, generosa, e nós estamos muito mobilizados e muito interessados e motivados por essa experiência, Paulo. Agora, Erundina, como lidar, por exemplo, de forma muito objetiva, com a atual hegemonia dos bancos e das multinacionais no comando da economia nacional e podemos dizer, inclusive, no comando da vida política, porque com o financiamento privado aí das campanhas, o que temos visto aí ao longo dos anos é a afirmação no mundo da política dos interesses econômicos, materiais, principalmente desses setores, bancos e multinacionais. Agora, nessas próximas eleições, teremos de alguma maneira essa novidade aí que foi produzida com a decisão do Supremo Tribunal Federal em acabar com a ideia do financiamento empresarial. Mas essa é uma nova etapa que se abre. A questão é que, sob o ponto de vista econômico, parece que todos os governos encontram-se subordinados a bancos e multinacionais. E com isso, a pauta que apontaria para a reforma agrária, para a reforma tributária, para uma reforma dos serviços públicos, tendo como objetivo a universalização dos mesmos, a reforma urbana, tudo isso vai ficando à margem, porque isso não interessa a bancos e multinacionais. Como enfrentar o poder dessa turma? Sabe o que é, Paulo? E que é uma questão que está na nossa agenda, na agenda da raiz, na agenda de alguns segmentos minoritários da sociedade, é a auditoria da dívida pública. O Brasil deve a dívida brasileira é mais de 3 trilhões de reais. E isso se multiplica em escala geométrica, todo dia, por causa dos títulos públicos que são negociados com os bancos, que pagam esses títulos com juros muito altos. O Estado brasileiro, os governos, não conseguem nunca fechar a conta. No final da validade do título, se renova esse título numa onda que se multiplica, juros sobre juros, dívida sobre dívida. Portanto, é uma dívida impagável, inaceitável. E quem paga isso é o povo, que não tem saúde, que não tem educação, que não tem transporte público adequado, não tem segurança pública. E na Constituição de 88 tem um dispositivo que obrigaria, num prazo de 5 anos após a promulgação da Constituição, de se fazer uma auditoria da dívida pública. Não só não se fez, e se mantém essa lógica perversa de drenar, através do chamado superávit primário, tudo aquilo que os brasileiros, os que pagam os impostos com um grande sacrifício, vai alimentar as bolsas, os bancos, a riqueza de uma minoria, dos 1% da sociedade, isso no mundo. Então, ou o Brasil faz isso, ou a gente não tem como, de fato, resolver e cumprir os compromissos eleitorais desse ou daquele candidato, desse ou daquele partido, que se elege com base em promessas mentirosas. Não vai se resolver o problema do país sem a revisão, sem a auditoria dessa dívida e sem a renegociação dessa dívida. O presidente do Banco Central, em um dado momento, tem que chegar e dizer: não, o Brasil é do Brasil, o Banco Central é para o Brasil, e vão resolver essas questões à base de não pagar essa dívida, não da forma que não seja fruto de um diálogo e de um acordo e de um compromisso com a sociedade. Tem que se fazer a auditoria da dívida, renegociar essa dívida e administrar o Brasil para os brasileiros. Esse seria um passo fundamental para o início de uma mudança das regras do jogo. 30 trilhões, Paulo, é brincadeira. Esse superávit primário, seja em que nível for, se tira ou se congela dinheiro para dar garantia aos bancos, daquilo que ele negociou com os governos, com esse ou aquele governo. Então se tira da saúde. Por exemplo, o corte agora, que está se fazendo no orçamento do país, bilhões e bilhões de educação, de saúde, dando na carne dos brasileiros, só que não se tira do compromisso da dívida. Por que não se deixa de pagar essa dívida por um certo tempo?
alonga o perfil da dívida, em vez de pagar a curto prazo, e esses títulos são a curto prazo. Não são títulos que demoram para que o dinheiro fique aqui, para poder se investir. O governo está cortando os recursos de investimentos. Como é que vai gerar emprego? Como vai gerar desenvolvimento e crescimento econômico? Não vai, Paulo. Nós não queremos enganar as pessoas. Nós temos um papel pedagógico, de educação política, de ver o cidadão que ele tem direitos e ele tem como se juntar a tantos quantos ele consiga se juntar para lutar por esses direitos. Agora, um outro grande problema, Erundina, que inclusive eu acho que tomou contornos muito graves aí no período da hegemonia do PT no governo federal, que para muitos é a hegemonia do dito lulismo. Outro problema que tivemos nesse período foi uma intensa cooptação de lideranças dos nossos melhores movimentos sociais. E isso, evidentemente, tem muito efeito na capacidade de resistência do povo, que não se dá de forma genérica, se dá através das nossas organizações populares. E hoje, quando a gente olha a direção nacional da Central Única dos Trabalhadores ou do MST, há muitas dúvidas, né? Essa turma se colou muito com os interesses do próprio governo aí, do Lula e da Dilma. Como é que você vê essa questão dos movimentos sociais, que nos parece essencial para um movimento como a Raiz, que pretende arregimentar justamente um número maior de adeptos, de correligionários, de bases populares, para operar as mudanças que o país precisa? Como enfrentar essa situação dos movimentos sociais? Olha, esse é um ponto que eu tenho colocado há muito tempo já, em relação aos dois governos do Lula, aos dois governos da Dilma, foi exatamente o esvaziamento dos movimentos sociais, do movimento sindical, dos movimentos populares, exatamente por isso. O Lula, com o carisma que ele tem, com a hegemonia que ele tem, experiência no meio sindical, ele conseguia pôr na mesa todos os dirigentes sindicais, de A a B, de A a Z, ou seja, não tem mais oposição sindical no Brasil, é tudo fazendo festa de 1º de maio. Desculpe, sem nenhuma palavra de ordem, sem nenhuma reivindicação, sorteio de automóveis, sorteio de apartamentos. Desculpa, Paulo. Sem problema, Erundina. Agora me pegou um pouquinho a tosse. Toma uma aguinha então, aí. E lamentavelmente, Paulo, por exemplo, o imposto sindical, hoje ele é destinado 10% às centrais sindicais. E é um bolo muito grande de dinheiro. E outra coisa, isso terminou criando uma elite sindical que já existia, mas hoje com muito mais poder, né? E se criaram quantas centrais sindicais de lá para cá? Então você tem uma elite que vive viajando das suas cidades para Brasília, né? Não sei para viajar tanto quanto esses dirigentes sindicais viajam, para quê? As bases sindicais estão absolutamente abandonadas, sem nenhuma expressão política, e se criou uma elite muito bem, que vive muito bem, que perdeu o seu contato com as massas, e o movimento, sobretudo o movimento sindical, perdeu o seu poder político, né? Inclusive de influir no processo social, na perspectiva de transformações econômicas, sociais, políticas. Isso vale também para as entidades sociais. O movimento de mulheres, o movimento dos negros, o movimento LGBT, enfim, esses movimentos têm um pouco mais de independência. Mas, lamentavelmente, um governo dito democrático popular de esquerda, ele deve ser um instrumento para fortalecer os movimentos, sem cooptação, deixando a autonomia e a independência desses movimentos preservada. Isso foi um dos débitos democráticos dos governos do PT, do governo Lula. Agora nós temos que retomar essa busca de autonomia dos movimentos sociais, dos movimentos populares, a protagonizar a democracia direta, a democracia participativa. Sem a sociedade civil participando, organizada, mobilizada e pressionando, nós não avançamos. A representação está com a perda total de legitimidade. Os movimentos estão dizendo aí, vocês não me representam, eu quero mais participação. Então é isso, quer dizer, há uma demanda, há um anseio, há uma vontade no meio, sobretudo da juventude, que perdeu o encanto pela política, não se sente mais
interessado por essa prática, e sem a renovação com a juventude, onde nós vamos terminar? É com essa velharia toda da qual eu faço parte, não enquanto cabeça, enquanto mentalidade, que hoje eu me sinto tão jovem como os jovens que estão entrando na raiz, mas com certeza essa cultura, né, que não se renova, que não se exercita a democracia, a cidadania política, sobretudo junto à juventude, lamentavelmente, Paulo, é isso que está se dando, e nós resistimos a isso, nós reagimos a isso, e essa modesta contribuição que nós estamos tentando dar. Não queremos ser os maiores, os melhores, os mais perfeitos, nada disso. É uma tentativa, é uma vontade de cada um de nós, de conjuntamente, de nós inovarmos a forma de fazer política, de exercitar a política e de conviver na sociedade com os outros de forma plural, aberta, respeitosa das diferenças, enfim. É isso que está exatamente nos mobilizando, e já vamos lançar a campanha de assinaturas, com o dinheirinho que cada um de nós pode juntar. Estamos com uma caixinha aí na internet pedindo que possa ajudar a fazê-lo. Nós não queremos nada que não dê a transparência, senão a gente não quer ter um discurso e ter uma outra prática, que é isso que tem, lamentavelmente, envelhecido a política em nosso país. Ô Erundina, a Raiz Movimento Cidadanista, é assim que é o nome formal, não é, da Raiz? Exato. Vai se jogar agora nesse esforço, você mencionou, da coleta de assinaturas, de acordo com as exigências para a formalização de um novo partido político. Vocês estabeleceram prazos para isso? Como é que está esse cronograma aí para a formalização da Raiz como um partido? Fizemos o ato de fundação agora do Fórum Social Mundial, porque esse é um evento importante, não é só um evento político, é uma exigência legal, né? Que se formalize os fundadores, né? Se lance o manifesto e o estatuto, agora vai ser publicado, e a partir daí nós nos lançaremos numa campanha através dos círculos temáticos, de que outros meios a gente possa lançar mão, e a proposta nossa é para ver se dentro de um ano, até o final de 2016, a gente consiga esses quase 500 mil assinaturas para a gente formalizar. Enquanto isso, a gente vai interferindo no processo eleitoral. Inclusive, nós temos um ou dois partidos que se abrem para, se quisermos, fazer afiliações democráticas, que é aquela que a Marina fez com o PSB na época do Eduardo Campos, em que, enquanto não tinha a rede, eles se filiaram ao PSB com o compromisso de, depois que a rede ficasse formalizada, eles não ficarem no PSB. Quais são esses dois partidos? Oferecendo essa oportunidade. O PSOL, né? E qual o outro? Como? Você mencionou dois partidos. Tem, por exemplo, a rede. A rede e o PSOL estariam dispostos a ajudar. Exato. A legalização Marina da se coloca Raiz também, porque foram ela com o Eduardo Campos, que iniciaram essa experiência generosa, democrática. Então nós temos o PSOL e temos a rede, pelo menos os dois que estão mais próximos do nosso espaço, do nosso campo, e eles estão se dispondo a fazer isso. Então, um ou outro companheiro nosso, ou companheira, que queira disputar, por exemplo, as câmaras como vereadores, isso pode se filiar ou no PSOL ou na rede. Isso é uma questão para fechar ainda, evidentemente, e poderá concorrer às eleições deste ano. Mas nós não temos pressa de ter candidato, lançar candidatura, mas queremos influir no processo. Nós queremos ter, por exemplo, à luz dessa ética, dessa filosofia que nós estamos propondo na nossa proposta, estamos propondo no nosso grupo político, é exatamente não centrar, não focar o interesse na questão da eleitoral. Mas queremos, por exemplo, nós queremos propor projetos para a cidade. Que modelo de cidade nós temos? Que concepção de convivência urbana nós temos? Como é que nós vemos a questão da mobilidade urbana, a questão da segurança urbana, a questão metropolitana, que é uma questão fundamental. Os problemas não são municipais, os problemas são metropolitanos. É preciso constituir,
né, uma articulação entre os municípios de uma mesma região metropolitana para enfrentar um mesmo problema. Por exemplo, o problema da mobilidade, do transporte, da violência, da saúde, enfim. Nós queremos fazer uma discussão, e é essa a nossa contribuição nas eleições deste ano, de como a gente pensa a cidade, de como a gente imagina a cidade deva ser administrada, gerenciada, de forma democrática, de forma radicalmente com participação efetiva da cidadania nas decisões estratégicas, que são aquelas que dizem respeito ao planejamento da cidade, ao orçamento, enfim. Esse tema vai estar na nossa agenda e no nosso esforço este ano, sem eventualmente ter candidato ali ou acolá. Luiz Erundina, nós queremos colocar aqui o nosso programa Faixa Livre inteiramente ao dispor aí do pessoal da Raiz. Obrigada. E especialmente podendo ajudar aí nesse processo de difusão das ideias de vocês, inclusive ótimo, aí desse esforço de recolhimento aí das assinaturas para legalização do movimento. Vocês podem contar conosco. Inclusive vocês devem ter alguma página na internet, o pessoal interessado pode... Temos sim. Qual é o endereço? Você tem de cabeça? Raiz, né? Cidadanista. Tá, é só botar no acesso. É só botar no mecanismo de busca aí, um Google exatamente, da vida, né? Encontram. Movimento Movimento Cidadanista. Cidadanista. Perfeito. Raiz Movimento Cidadanista. E nós esperamos aí que vocês tenham pleno êxito. Nós precisamos, na verdade, de novas organizações partidárias. Mas precisamos principalmente de ideias que enfrentem. Ideias que enfrentem aí a nossa crise econômica, social, exato, cultural, né? As pessoas voltarem, resgatar a dignidade da política, reencantar-se pela política, né? Que é o que dá sentido à vida, sobretudo da juventude. Reencantar a política, reencantarmos-nos com a política. E eu digo que a tua trajetória política nos inspira muito e nos dá muita esperança. Tá? Muito obrigado aí pela entrevista e muito obrigado aí por todo esse esforço que você tem feito há anos por um Brasil diferente. Por esse espaço que você sempre nos colocou à disposição para a gente fazer chegar o que a gente pensa. Um abraço para você, Erundina. Grande abraço para você e seus ouvintes. Sucesso! Obrigado. Sucesso para você também.